Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingo, dia 6 de julho de 2025, que abre uma semana importantíssima para o Colorado. O Inter quer anunciar reforços nesta semana. O movimento da direção que mostra a urgência da chegada destes nomes aqui em Porto Alegre. D'Alessandro será julgado pelo STJD nesta semana. Ele e o Internacional podem ser punidos. E a lesão que teve um titular do elenco do Internacional nos últimos dias, a gente explica essa história neste conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Já estamos nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Tem o Fluminense na terça-feira contra o Chelsea. Tem Real Madrid e Paris Saint-Germain, dois jogaços para tu brincar e se divertir lá na KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Entra lá, faz o teu registro. Se tu não tem ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link, entra por ele. Em 1 minuto e meio no máximo tá feito o teu registro na KTO e tu pode dar uma olhada nas odds e dar uma brincada. E quero falar de ativo. Ativo é você na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual do mercado para homens e mulheres também. Tem o Ativo Fem para a mulherada que acompanha aqui o canal. Chama eles no WhatsApp, o link deles está junto com o da KTO no primeiro comentário fixado. E diz que tu veio pelo canal Lucas Dias Repórter, que tu vai ganhar um descontaço especial lá com a turma do Ativo. Entrega sigilosa, nenhum tipo de contraindicação, então não perde tempo e chama o Ativo, porque Ativo é você na Ativa Sempre. Bom, rapaziada, vamos lá. O Inter teve a sua primeira folga depois que se reapresentou. O Inter se reapresentou no sábado passado, então há uma semana atrás. Hoje foi folga para o grupo de jogadores, principalmente por conta do jogo treino que aconteceu ontem, a vitória por 3-1 contra o Brasil de Farroupilha, que joga a divisão de acesso, a segunda divisão gaúcha. Essa atividade foi no CT Parque Gigante. Eu mostrei imagens e os gols dela no vídeo de ontem à noite, tá? Aqui no canal. Então, sem ser o último vídeo, o penúltimo, vocês podem encontrar essas imagens e a gente falou sobre esse jogo treino do Inter, tá? Mas eu citei aqui que dois jogadores ficaram fora da atividade por lesões. O zagueiro Juninho, que teve um desconforto na coxa, tá? Inclusive o Inter trata como uma lesão de baixo grau, então pode ser sim que ele esteja à disposição normalmente contra o Vitória da Bahia no Beira-Rio no próximo sábado, né? O Inter volta a campo no dia 12 de julho. Só que o Inter não comunicou o que aconteceu com o Aguirre. E o pessoal da Zero Hora trouxe uma informação bem importante, que a informação que eles têm é de que o Aguirre teve dores no adutor da coxa em decorrência de uma pancada que aconteceu no treino de quinta-feira. Então ele já não treinou na sexta, ficou fazendo trabalhos físicos internamente no CT e não participou do jogo treino de ontem contra o Brasil de Farroupilha. A tendência é que o Aguirre e o Juninho fiquem à disposição contra o Vitória, tá? Que não deve ser confirmado nada de mais grave com os dois jogadores, mas gera, claro, uma preocupação pelo alto número de jogadores que estiveram no departamento médico nos últimos tempos no Internacional. E, inclusive, sobre isso, tá? Essa semana vai ser super importante para a confirmação do Rocher, do Mercado, do Vitor Gabriel e do Carboneiro, que participaram do jogo treino, estão liberados pelo DM, estão treinando normalmente, não tendo nenhum tipo de problema, vão ser relacionados contra o Vitória no sábado no Beira-Rio. Eles e o estreante, que será o Alan Benítez, que está chegando do Cerro Porteño, já deu entrevista coletiva, já treinou, foi titular no jogo treino ontem contra o Brasil de Farroupilha no CT Parque Gigante e vai ficar à disposição. Não tendo nenhum problema com o Aguirre vai ser o titular. Mas se tiver algum problema maior, o que não é a tendência pela informação, aí jogaria o Alan Benítez, tá? Bernabei não participou do jogo treino, a gente falou isso ontem, vai usar a semana também para ficar, quem sabe, pronto, já treinando com bola, e aí se não for relacionado contra o Vitória, talvez contra o Ceará, que é o jogo seguinte também no estádio Beira-Rio. Bom, eu quero falar agora aqui sobre reforços, porque a semana é muito importante, porque tem a abertura da janela de transferências na quinta-feira, dia 10, tá? Quinta abre a janela de transferências e a partir dali os reforços podem ser registrados. O Inter já anunciou o Alan Benítez até então, mas quer anunciar mais jogadores. Inclusive foi uma promessa feita pelo vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, que sim, a partir da abertura da janela, mais reforços deverão ser anunciados e o objetivo do Inter é
principalmente um camisa 5 e um camisa 8, mas também tendo outras duas posições como prioridades na janela. Um zagueiro, porque o Rogel saiu, perde em número de jogadores para a zaga, o Kaique Rocha e o Cleiton Sampaio mal são utilizados, ou seja, deixa claro que o Inter não tem uma confiança na recuperação desses jogadores, e ainda pode ter, quem sabe, uma proposta por Vitão ou Vitor Gabriel. Então agregar mais um zagueiro ao elenco seria importante, um camisa 5 para ser o substituto do Fernando, um camisa 8 e um ponta para o lado direito, driblador de 1 contra 1, profundidade, que o Inter também está procurando, de preferência canhoto para essa posição. Essas são as 4 posições que o Inter procura, com prioridade e principalmente uma prioridade dentro da prioridade para camisa 5, primeiro volante, e camisa 8. Vamos lá, o Inter quer estar anunciando esses reforços a partir de quinta. O que tem de mais quente? O camisa 5 e o 8, o Portilla do Tajeres e o Alan Rodrigues do Argentino Júnior. O camisa 5, que é uma posição que daí o Inter não tem, o camisa 8 o Inter tem, Bruno Henrique e Thiago Maia que podem jogar ali, mas o Inter está procurando outro nome porque eles não estão dando certo até o momento. Então dá para dizer que sim, o camisa 5 se tem uma maior pressa. E pelo que eu ouvi no bastidor, a ideia é ter o camisa 5 nos jogos contra o Fluminense, dia 30 de julho e 6, 7 de agosto, o jogo da volta, a oitavas da Copa do Brasil, e os jogos contra o Flamengo, dia 13 e dia 20 de agosto, nas oitavas da Libertadores. E o Inter quer muito que seja o Portilla, já fez uma oferta, 3 milhões de dólares, o Tajeres pediu 6, então esse negócio deu uma esfriada, mas ainda assim há um interesse do Internacional o quanto antes de tentar fechar com esse jogador para que o camisa 5 não só esteja nos jogos contra Fluminense e Flamengo da Libertadores e da Copa do Brasil, mas já esteja antes disso adaptado, treinando. Então por isso que o Inter quer para essa semana ter um desfecho dessa situação do Portilla. Esse é o objetivo da direção. Nessa semana, ter acertado ou não a negociação com o Tajeres, senão, claro, vai atrás de outro nome, e é claro que o Inter já está mapeando outros nomes no mercado, e qualquer outra novidade a gente vai trazer, obviamente, aqui no canal, tá certo? E dentro disso, o Inter está fazendo um movimento, justamente mostrando essa urgência que se tem por reforços, que é, o Inter não está debatendo ainda com os jogadores, com os staff dos jogadores, renovações contratuais. A gente tem duas situações de jogadores que estão procurando melhorias no contrato e nos salários. O Antony, que deve ter essa renovação, mas daí a do Antony não vai muito nessa regra de que, vamos lá, o que é a informação? O Inter está segurando as renovações para focar nas contratações. Só que o Antony é um caso muito diferente, porque o Antony é um cara que tem um contrato praticamente de base estando no profissional. Então é possível sim que o Antony seja o único a renovar nesse período que o Inter está focando nas contratações. A situação do Alan Patrick, o Inter deve esperar para dar essa, quem sabe, valorização do contrato e salarial. A compra do Vitor Gabriel, que está mais ou menos avançada já com o Sport, 3 milhões de reais por um percentual do jogador, e ainda o Inter deve comprar mais 20% que pertence ao Vitor Gabriel. Isso deve ficar em stand-by por enquanto. Carboneiro, que vai ter que ser comprado até dezembro, e Diego Rosa também vai ficar de stand-by. E aí tem Fernando, Mercado, Bruno Henrique, Romero, Luca e Luca Drummond, que também vão ter suas situações olhadas depois da janela de transferências. Então esse é o movimento do Inter. Dá uma segurada em possibilidades de renovações, espera para primeiro fazer as contratações, trazer os reforços, para depois olhar essa situação de renovações do elenco para a próxima temporada. Quero falar aqui também de D'Alessandro, tá? Porque o STJD marcou o julgamento do diretor esportivo do Inter, D'Alessandro, e do vice de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, por aquilo que tinha sido aplicado pelo TJD em instância regional, TJD-RS, né? TJD aqui do Rio Grande do Sul, durante o Gauchão. Principalmente entrevistas do vice de futebol do Inter, o Bisol, e do D'Alessandro, diretor esportivo, reclamando da Federação Gaúcha de Futebol, da arbitragem. Se entendeu ali que eles colocaram em xeque a idoneidade do campeonato e dos profissionais, e eles foram denunciados no artigo 243F do CBJD, né, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Eles já tinham sido julgados em questão regional, né, no âmbito estadual. O D'Alessandro pegou 15 dias de suspensão e o Bisol foi absolvido, ficou só com uma advertência, porém, agora eles serão julgados em âmbito nacional, tá? Pena prevista, uma multa de 100 a 100 mil reais
e uma suspensão que pode ir de 15 a 90 dias. Vou pegar como exemplo o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, também em decorrência por situações do gauchão, foi punido há um tempo atrás e ficou 60 dias punido, se eu não estou equivocado, algo assim. Foi uma pena bem grande até pro presidente do Grêmio. Então o Inter vai ter que agir no seu jurídico para esse julgamento que vai acontecer na quinta, que é bem a data da abertura da janela de transferências, para não ter essa punição mais severa ao D'Alessandro ou ao vice de futebol José Olavo Bisol. E a gente vai atualizar aqui no canal depois do julgamento na quinta-feira, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima!